Olá pessoal, tudo bem? Ainda seguindo as dicas de utensílios que são super importantes na nossa cozinha, que eles colaboram muito com o nosso preparo, tá? Um utensílio, ele é tão importante como qualquer outra ferramenta que é usada por um engenheiro, por um mecânico, por um pedreiro. Para nós é o nosso utensílio da confeitaria, as nossas espátulas, os nossos fouets e por aí em diante. Vou mostrar para vocês alguns utensílios básicos que eu tenho aqui na minha cozinha de boa qualidade, tá? E vou mostrar por que eu tenho um assim e outro assado. Vou mostrar para vocês só um minutinho. Vou passar aqui direto para vocês verem, olha só. Eu tenho peneiras, tá? Vou falar cada uma delas. Eu tenho todas essas espátulas aqui, eu tenho muito mais. Tenho esses pincéis, tá? Tenho outros tipos também. Tenho esses fouets, até esse mini fouet. Eu tenho tesouras de tamanhos diferentes. Eu tenho esse raspador, tá? Vou explicar por que também. Tenho essas espátulas aqui, que são importantes, e tenho essas outras aqui, que são super importantes também. Agora eu vou explicar para vocês para que serve cada um. Bom, voltando a falar então das nossas xícaras de medida, a gente sempre tem que pegar, por exemplo, se na nossa receita estiver escrito a 1/3 de xícara, nós vamos lá procurar a xícara que está escrito 1/3. Na minha aqui está escrito 1/3, tá, gente? Ela está identificando na parte interna. Essa aqui tem a identificação do lado, aqui na base dela tá escrito 1/3. Então, você tem que pegar essas xícaras equivalente àquilo que está escrito na tua receita e pesar a quantidade certinha que tá pedindo a receita. Se é 1/3 de xícara, se é 1/4, se é uma xícara, e aí vai. Essas xícaras de medida, elas são muito boas, porque a gente que é confeiteiro gosta de ter um monte de novidade, a gente tem que se policiar até, tá? E a gente gosta de ter um monte de utensílios que não vai fazer a diferença nenhuma na nossa vida. Eu tenho esses aqui até que eu uso para informar na sala de aula, tá? A diferença de uma coisa ou de outra. E para vocês verem o quanto é importante padronizar a receita. Elas são uma gracinha. É legal a gente ter sim, principalmente para mim, que gosto de dar aula e explicar bem explicadinho. Vou mostrar para vocês as minhas 2 xícaras de medida do jogo, tá? Vou colocar aqui o trigo para vocês verem como elas têm pesos diferentes, cabe quantidade diferente de trigo aqui dentro. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado com xícara de medida, ok? Eu vou colocar aqui e eu já volto para mostrar para vocês. Pronto, coloquei o bowl na minha balança, tá zerado. Vou passar a faca aqui sobre a nossa xícara de medida para nivelar, para obter uma xícara de verdade, tá ok? E aí, vou desprezar esse aqui e vou colocar essa xícara aqui para ver quanto pesa. Ela pesa 117 gramas, tá, gente? 117 gramas. Agora, eu vou nivelar esta xícara, tá? O outro modelo que eu tenho. Nivelado. Agora eu zerei a balança, vou colocar a minha xícara aqui dentro. Essa xícara aqui é muito interessante porque ela é de silicone, ela vira ao contrário, você não desperdiça nada. 122 gramas. Uma diferença de 5 gramas de uma xícara para outra. Isso na receita faz diferença. Com 5 gramas você consegue untar uma forma, tá? Com 5 gramas você consegue melhorar, às vezes, uma estrutura de uma receita que não está tão balanceada com relação a trigo e líquido, e aí você acaba tendo que colocar um pouquinho mais de trigo. Claro que isso não deve fazer, só se de repente a receita está errada. Essas aqui que são pequenininhas, tá? Elas são relativamente molinha, tá? Elas não são molengas, elas são mole. Por que eu uso essas aqui? Para que eu uso? Eu uso para raspar dentro das caixinhas de leite condensado, de creme de leite, tudo que é de caixinha.
Eu uso até para fazer uma porção pequena de um creme, um brigadeiro, que seja. Ela tem uma resistência boa. Quando eu mexo, eu consigo remover do fundo da panela, tá? Então, elas são um pouco mais macias do que as outras que eu tenho, mas ela tem utilidade. Preciso ter duas? Não, tá, gente? Uma só é o suficiente. Gente, eu tenho essa espátula aqui há muitos anos, tanto que ela tá com uma coloração diferente na ponta, meio que queima, né? Porém, ela é uma excelente espátula. Ela é firme, tá? Você consegue raspar no fundo da panela. Essa aqui é mais firme ainda, comprei de uma pessoa, é importada, tá? Tá até escrito em inglês aqui, Be Mine. Ela é de madeira aqui e silicone na ponta, tá? E a gente deve ter esse tipo de espátula na nossa cozinha para a gente trabalhar com a nossa confeitaria. E ó, todos os produtos que eu estou mostrando aqui para vocês são todos usados na confeitaria. Eu não uso para cozinha salgado, tá ok? Bom, eu vou mostrar essas duas tesourinhas e eu vou dizer para vocês por que eu tenho esses dois tamanhos. Essa aqui antigamente usava para cortar unha de bebê, tá? Mas não é, essa é minha mesmo. Eu tenho um tamanho maior para que eu possa cortar um pacote, algo assim. Eu tenho essa menor, porque quando eu vou fazer trabalho com pasta de ninho, né? Que você sabe que eu trabalho com pasta de ninho, eu vou fazer algum detalhe, essa para mim é importante, principalmente porque ela é angular. Eu preciso comprar agora uma reta como essa, porque às vezes tem coisas que eu preciso de um corte preciso reto e para dar um efeito diferente e ela não me dá esse efeito, mas ela me ajuda bastante na confeitaria, tá? Outro utensílio que é de extrema importância são os fouets, tá? Procure não comprar fouet mole. Esse aqui meu, ele é duro, ele é profissional, tá, gente? Tanto que ele tem um cabo totalmente diferente, um acabamento totalmente diferente. Ele é firme, ele não amolece quando a gente tá mexendo alguma coisa quente, tá? Eu tenho esse outro aqui. Outra coisa, não compre fouet com os fios muito espaçados. Eles não vão surtir o mesmo efeito, tá? Quanto mais fio, melhor fica na aeração. Esse aqui é a mesma coisa, só que esse é totalmente de silicone, tá? Por que eu tenho de silicone? Se eu preciso mexer numa panela com antiaderente, eu vou precisar de um silicone desse, tá? Para quê? Para que não estrague a minha panela, para que eu... Bom, gente, agora eu vou mostrar esse mini fouet aqui. Eu tenho esse mini fouet, olha o tamanho dele. É mais ou menos há uns 10 anos, tá? Para que serve o mini fouet? Gente, super serve. Se você vai fazer uma pequena emulsão, se você vai bater uma gema com um pouquinho de açúcar só, sabe? Se você vai fazer, por exemplo, uma emulsão de vinagre, ou vai fazer uma emulsão de... vai preparar um leite, vai talhar um leite, por exemplo, que é pouca coisa, é isso aqui, ó, um pouquinho só com ele, e ele é muito resistente, tá? Tanto que eu tenho ele há 10 anos. Outro produto, gente, que é importante são as peneiras. Por que a gente tem que ter 3 peneiras? Uma tem a trama bem fininha, pra gente peneirar farinha, açúcar. A outra, os farináceos, né? Aqui a gente tem uma peneira de trama grossa, olha, ela é bem grossa, é bem aberta, que eu quero dizer. Por que a gente precisa dela? A gente precisa dela, por exemplo, quando a gente bate um suco que tenha sementes, a gente precisa peneirar aqui. Então, é ideal para isso, tá? Ou, por exemplo, um açúcar mascavo, que ele é mais grosso, tem uns pelotes, e aí é legal peneirar nesse aqui. Por que eu tenho essa pequenininha? De trama, ó, ela é trama bem fina, assim como a primeira que eu mostrei para vocês. Ela é bem fechada, porque se eu for pulverizar cacau, açúcar gelado, açúcar de confeiteiro em cima do meu preparo, ela é bem fininha, ela vai espalhar uniformemente, tá? Então, por isso que eu tenho as 3 peneiras. Eu acho super necessário. Eu uso muito a primeira e a última. A do meio com a trama maior eu uso de vez em quando, tá bom, gente?
Bom, agora eu vou falar para você desse utensílio aqui. Ele é muito importante na cozinha também. Ele é moderno, tá, gente? Agora no mercado tem com preços bem mais em conta do que antes. Eu vi esses dias na Casa China, não me lembro o preço. Ele é ótimo pra gente ralar várias coisas, inclusive aqui na própria tampinha vem escrito para ralar coco, cenoura, queijo. Então ele rala qualquer coisa aqui. E aqui você consegue tirar a casquinha de uma laranja, de um limão, sem entrar naquela parte branca que amarga o nosso preparo. A gente tira daqui só a parte que nos interessa, a parte que tem o óleo natural que é na casca, tá? Aquela casca bem fininha. Então é sempre bom ter um desse aqui em casa. Existem uns mais finos que eu vi na Casa China, tá? E que tem uma qualidade aparentemente boa. Muito cuidado com a qualidade, tá? Porque às vezes você tem que comprar várias vezes a mesma coisa. Outra coisa que eu tenho, que ainda é muito usado, são as colheres padrão de medida. Gente, colher padrão de medida, ela tem, olha, 5 colherinhas, cada uma com uma medida padrão. Às vezes tem receita que mesmo estando em gramas, eles pedem para a gente colocar, usar essa colherinha. Mas eu prefiro converter em gramas mesmo assim, tá bom, gente? Porque de grão em grão a galinha enche o papo. São úteis, bem úteis na cozinha até hoje, tá? Outra coisa que eu tenho são as espátulas. Olha só, eu tenho esses tamanhos. Ah, eu peguei uma igual. Mas são 3 tamanhos, tá? Que eu tenho. Eu tenho, na verdade, 2 conjuntos porque eu ganhei de presente dos meus filhos. É uma dessa e uma outra um pouquinho. Ela é. Ah, não, tá certo, é essa mesmo, ó. Uma ela tem um degrauzinho, a outra é reta e a outra é com a ponta bem fininha. Essa aqui de ponta bem fininha é muito prática, gente. E essa aqui também angular, ela tem, né, a sua utilidade. E essa também. Muitas pessoas preferem usar essa aqui. Eu uso todas, para falar a verdade. Quando eu vou desenformar alguma coisa, por exemplo, de uma forma, eu preciso que tenha essa ponta fina, eu uso essa. Sempre eu uso com essa parte aqui angular para fora da forma, tá? Do lado de fora da forma, não do lado de dentro, para evitar de fazer esse ângulo assim e machucar o meu produto. Então eu uso assim e vou raspando na minha forma para que saia com perfeição o meu preparo, tá? Essa aqui é ótima para alisar, para fazer alisamento em bolo, para arrumar um detalhe, por exemplo, você está fazendo uma mousse e você quer alisar a mousse na forminha que você fez a mousse, bem bacana essa. Essa aqui, angular, ela também é muito boa para ajudar a desenformar, até para também fazer alisamento em bolo. Todas são muito úteis. E ainda eu tenho essa aqui. Essa aqui lembra a espátula de bolo mesmo, mas ela não é dentada, ela não tem corte algum. Eu uso para espatular bolo. Às vezes eu tô meio assim e acabo usando essa, tá? É necessário ter? Não. A gente vai se adaptando, vai adaptando as coisas de acordo com aquilo que a gente tem em casa. Às vezes a gente consegue se adaptar muito bem. E no lugar que eu morei uma época não tinha essas espátulas aqui, mas eu achei essa. Aí eu comprei essa e assisti vários tutoriais com um profissional usando essa, para mim era perfeita. Eu tenho essa aqui também, olha, também ela é reta, ela é ótima para espatular bolo, alisar o bolo, perfeita. Eu gosto dessa aqui também grandona, isso para bolos grandes, tá? E eu tenho essas aqui também. Olha como ela é fininha, para alisar o bolo, né? A gente vem alisando o bolo com essa. Eu gosto bastante dessa, mas a minha preferida é essa aqui da Blue Star. Essa aqui da Blue Star, ela tem um ângulo aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ó, aqui dá pra ver, ela tem um ângulo aqui, na hora da gente alisar o bolo, eu acho que alisa com mais perfeição. Você tem que manter sempre limpa cada uma delas, cada vez que você passa no bolo, você tem que limpar para não carregar aquele excesso de creme no bolo de volta, porque daí você não consegue alisar perfeitamente.
Eu gosto dessa aqui em alguns momentos quando eu vou fazer alguns tipos de bolo que eu preciso dar uma coloração diferente no meu buttercream, por exemplo. O buttercream, quando ele tem contato com o inox, ele muda a cor, tá? Ele ativa quimicamente a gordura e mais o corante que está ali, e ele muda de cor, ele fica com umas nuances, fica bem bonito. Quando eu preciso eu uso ele, mas no mais eu uso esse. Essa aqui foi a primeira que eu tive, tá? Também da WB, da Blue Star, aliás. Infelizmente deixaram cair no chão e ela quebrou, gente. Então quando quebra, perde a serventia, porque ela perde o canto vivo dela, tá? Mas dá pra usar ainda. Bom, eu levei pra vocês uma vez, vocês viram que eu tenho essa aqui, é da Blue Star. A Blue Star tem umas bem bonitas. Quando vocês comprarem, prestem atenção no acabamento aqui. A Blue Star tem um acabamento perfeito, tá? Então, ela tem dois lados que você pode fazer o desenho, esse e esse, tá? Cada um faz um desenho diferente, são perfeitas. Bom, agora eu quero mostrar para vocês dois utensílios assim que eu não fico sem na minha cozinha. Esse aqui é extremamente barato, gente, e esse outro aqui. Então, esse aqui é um descascador de legumes e de frutas também, por que não? Esse aqui, ele tem na Tramontina, olha só como ele é, chama-se Zester. Então, assim, não é tão barato, mas também não é tão caro. Por que eu uso o Zester? Quando eu não tinha esse ralador, eu tirava filetinhos da casca de laranja com isso aqui. Sai fitinhas bem fininhas, sem entrar na parte branca. A gente coloca a pressão certa e a gente consegue tirar as fitinhas e elas saem bem fininhas. Gente, é perfeito. Dá para usar até no chocolate, sabia? Você raspa ela no chocolate, você vai tirando uns fiozinhos. O chocolate tem que estar levemente macio, assim, não pode estar duro demais. Aí você vai tirando uns rolinhos. Esse aqui eu descasco tudo com ele. Laranja, maçã, tudo que eu consegui descascar que tem casca mais fina ou que tem só uma pelezinha. Eu descasco com ele, tá? Ele é delicado porque ele é de plástico, tá? Ele é da Keita, é uma marca bem antiga no mercado, até nas feiras tem esse aqui. Mas ele tem um corte, gente, incrível. Também dá para usar no chocolate para fazer aqueles rolinhos. E aqui na ponta ele tem, ele faz aquelas, um boleador. Ele tira, né, pedaços de uma fruta, por exemplo, sai meia esfera, sai redondinho. Então eu gosto muito, mas é delicado porque é plástico, tá? Se você não, a fruta tiver muito dura ou o que for fazer tiver muito duro, ele acaba estragando. Mas esses utensílios são de muita importância na nossa cozinha, tá? Não precisa comprar todos de uma vez, vão comprando aos poucos. Bom, pessoal, se eu ficar aqui, eu vou querer mostrar todos os utensílios que eu tenho e muito mais. Depois eu vou fazer para vocês também de batedeira, tá? Mostrar a diferença das batedeiras, qual é a melhor, qual marca é melhor, né? A função de cada uma, a potência de cada uma, isso é super importante para a gente desenvolver o nosso trabalho na cozinha, tá? Ela traz mais agilidade para a gente, dependendo da marca. É claro, prof, eu não posso comprar essa que você tem. Ok, não tem problema, eu também demorei um tempão para comprar, mas eu tinha as outras e eu ainda tenho as outras guardadas. Então eu vou mostrando para vocês qual é a melhor que eu tenho, a qual é a melhor até hoje, né, das minhas aquisições. Gente, eu não sou acumuladora, tá? Eu tenho todas essas batedeiras porque eu morei em estados diferentes. Daí eu dizia para meu marido, a minha batedeira eu não vou deixar. E aí eu trazia minha batedeira comigo, tá? Então certas coisas eu tenho muito apreço e cuido muito, então elas vão comigo aonde for. Meu marido falou, mas linda, vamos vender, você já tem a batedeira X, a batedeira Y. Falei, mas é minha, eu não vou vender. Então, assim, eu sempre tive um sonho de dar aula particular. De repente, eu tenho aí batedeiras e utensílios que eu posso usar com os meus alunos. O suficiente que eu tenho dá para dar aula para alunos na minha casa.
Então, gente, sempre eu vou postar coisinhas diferentes, diquinhas diferentes assim, que valem a pena para o seu dia a dia, tá? Não só da confeitaria, mas também da cozinha salgada. Beijinho, tchau, tchau!